tem ainda outros jogos do Mundial, né? Hoje teremos mais decisões na Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos mostrar aqui, já peço também o like de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscreve também aqui no Espaço da Bola pra dar uma forcinha pra todos nós, né? Importante demais. Link na descrição aqui da nossa live ou do nosso corte, do nosso vídeo aqui, pra você acompanhar todas as nossas plataformas, redes sociais, canais, redes, perfis e tudo mais. Beleza, galera? Dá essa forcinha pra gente aí. Saúde, Bruno. Vamos lá botar na tela aqui, porque o grupo C, hoje às 4 horas, tem Benfica e Bayern de Munique disputando a primeira posição. O Bayern precisa de um empate para ser o primeiro colocado. E teremos Boca Juniors contra o Auckland City, né? E aí, o Boca e o Benfica empataram em 2-2. Se o Boca ganhar do Auckland City e o Bayern de Munique ganhar do Benfica, eles empatam aqui em pontos, né? No confronto direto, eles já empataram, então vai para o duelo de saldo de gols e de gols pró também, né? Então, assim, se ficarem uma derrota do Benfica e uma vitória do Boca Juniors, aí tem o saldo de gols também. Torcer para o Bayern espancar o Benfica e o Boca espancar o Auckland City, né? Pra poder ter essa possibilidade do Boca passar. Então só assim a gente muda os classificados. Mas se o Benfica empatar, já tá classificado e o Boca eliminado. E se o Benfica ganhar, o Bayern de Munique é a segunda e o Benfica é o primeiro, né? Esse é o grupo C. Grupo D tem o Flamengo já classificado em primeiro do grupo, porque como eu já falei aqui na live, né? O Flamengo já ganhou tanto do Chelsea quanto ganhou do Esperance. Então, qualquer um dos dois, Esperance e Chelsea, quem ganhar vai aos 6 pontos do Flamengo. E mesmo que o Flamengo perca para o Los Angeles FC, o primeiro critério é o duelo direto. E o Flamengo ganhou do Chelsea e do Esperance. Então o Flamengo já está classificado em primeiro. Joga esse jogo aí querendo dar uma demonstração de força, né, para terminar com 100% de aproveitamento. E eu acho que tem essa possibilidade o time do Flamengo. Mas que é um time que mostrou muita força, né, velho? Mostrou muita força a equipe do Flamengo, ganhando esses 2 primeiros jogos, ganhando do Chelsea, indo muito bem contra o Chelsea. Inclusive eu falei, né, antes de começar a Copa do Mundo de Clubes, eu falei, o Flamengo vai ganhar do Esperance, o Chelsea vai ganhar do Los Angeles FC na estreia, e na segunda rodada o Flamengo vai ganhar do Chelsea. Eu falei aqui, falei na live, né, só resgatar aí. O Arthur Erlon tá presente aí na live, ele viu quando eu falei, lembrou que eu falei isso aí. Então, agora é ver quem vai passar em segundo lugar, o Chelsea ou o Esperance, né? Um empate entre eles dá Chelsea e uma vitória de qualquer um deles passa quem ganhar o jogo, beleza? O grupo E tem aí o River e a Internacional com 4 pontos, Monterrey e o Urawa Reds logo depois aí, né? Então, assim, o Monterrey, para se classificar, precisa ganhar do Urawa Reds e torcer para que River Plate ou Inter ganhem o jogo. Com um empate, ficariam 5 pontos o River e Internacional e o Monterrey 5 pontos também. Aí a gente iria para os critérios de desempate, né? Mas todo mundo empatou entre si. A pontuação diferente todo mundo conquistou contra o Urawa Reds, certo? E aí, cara, esse grupo é uma loucura, porque ficaria todo mundo empatado. Por exemplo, se River e Internacional empatarem esse jogo e o Monterrey ganhar do Urawa Reds, aí a gente começa a olhar os confrontos diretos, né? E todos foram empates. Monterrey e Inter 1-1, River e Monterrey 0-0. E aí vai depender do jogo entre Inter e River, se empatarem, né? E aí poderia ter um empate triplo, com todo mundo empatando entre si, e teria que ir olhar a quantidade de gols marcados, que agora tem o Monterrey e a Inter com 1 gol marcado cada, River e Monterrey 0 gols marcado cada, e aí, se você tivesse, por exemplo, um Inter 1, River 1 também, aí a Inter ficaria em primeiro com 2 gols marcados. O River ficaria em segundo com 1 gol marcado.
Não, ficaria o River e Monterrey com um gol marcado. Velho, que loucura seria isso? Teria que ir para o outro critério de desempate, que é fair play, tá ligado? Fair play, é cartões, sabe? Então esse grupo pode ter esse embolo todo aqui, sem ninguém saber quem vai passar de fase. Mas, simples, River ou Inter, quem ganhar, passa de fase em primeiro. E quem perder aqui vai depender do Monterrey para saber se passa de fase ou não. Então, olho nesse grupo aí, vai ser uma loucura. Jogo amanhã às 10 horas da noite. Grupo F, que é o grupo do Fluminense. Já falei aqui na live também. Um empate do Fluminense contra o Mamelodi Sundowns garante o Fluminense na próxima fase. Só um empate, só precisa empatar. Por quê? O Ulsan não alcança mais o Fluminense. Se o Ulsan ganhar, vai para 3 pontos. E o Mamelodi, se empatar, empata com o próprio Fluminense. Então o Fluminense vai para 5, o Mamelodi 4. O Fluminense fica à frente do Mamelodi. Mesmo que o Borussia Dortmund ganhe seu jogo, o Fluminense passa em segundo. Se o Fluminense ganhar, aí vai depender também do Borussia Dortmund, do placar contra o Ulsan. Se o Fluminense ganha o jogo e o Borussia ganha também, aí vai ter que olhar para o saldo de gols. Porque o Fluminense teve um empate contra o Borussia Dortmund, né? Então o critério de desempate entre eles está igualado, 0-0. Então iria para saldo de gols, né? Aí tem que olhar o placar de cada um deles. O Fluminense, por exemplo, ganha de 1-0 e o Borussia de 5-0, o Borussia passa o Fluminense, certo? Mas enfim, tem toda essa ideia aqui agora, né? Mas o Fluminense empatando tá na próxima fase, certo? O grupo G tem Juventus e Manchester City jogando entre si para definir o primeiro colocado. Um empate garante a Juventus na primeira colocação e o Manchester City precisa ganhar para ser o primeiro colocado do grupo, né? Simples assim. Esse grupo é fácil. O City, fez 6-0 no Al Ain e aí precisava de mais um gol, né? Porque assim, eles têm o mesmo saldo de gols. E aí nos gols pró, a Juventus tem um a mais, né? 9-8. É porque a Juventus tomou um gol, né? Então, mas o critério de desempate primeiro é saldo de gols, que tá igualado. Claro que é o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Mas se os dois empatarem, aí o confronto direto já tá empatado. E aí depois vai para saldo de gols, que tá igualado. Depois é gols pró, que dá a Juventus. Então, se empatar, a Juventus é primeiro colocado do grupo. O Manchester City precisa ganhar o jogo para poder passar de fase. Se tivesse feito um golzinho na reta final aqui contra o Al Ain, teria ultrapassado a equipe do Juventus e jogaria por um empate nessa última rodada. E o grupo H com Real Madrid, RB Salzburg jogando entre si, Al Hilal com 2 pontos e Pachuca com 0. É mais ou menos a mesma coisa desse grupo aqui do River Plate, Internacional e Monterrey Urawa Reds. 4-4, 2 e 0. Praticamente a mesma coisa. E entre si, o Real Madrid empatou com o Al Hilal, né? O Salzburg empatou contra o Al Hilal. E agora Salzburg e Real Madrid, se empatarem e o Al Hilal ganhar do Pachuca, aí vai pra todo mundo empatado com 5 pontos. Mesma coisa do outro grupo, né? E aí ficaria toda essa loucura de olhar gols marcados, né? 1-1, Real Madrid e Al Hilal. 0-0 Salzburg e Al Hilal. Se esse jogo aqui for 5-5, e aí, né? Se for 0-0, aí vai ter que pensar, meu amigo, uma loucura, né? Mas enfim, esses jogos aí entre hoje, amanhã e quinta, né? Terça, quarta e quinta se definem aí já essa primeira fase. Aí agora também a gente tem já no sábado as primeiras partidas aí, né? Tem a folguinha lá na sexta. E aí no sábado a gente já tem as 2 primeiras partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Mas na próxima live, na sexta-feira, a gente tá de volta para já falar do chaveamento geral da Copa do Mundo de Clubes, né? Então, atenção aí nos jogos aí desse meio de semana, porque vai ser interessante demais acompanhar. Beleza? Mas é isso aí, meus amigos. Copa do Mundo de Clubes aí pra vocês, pegando fogo, e interessante demais esse campeonato, hein, velho? Eu tô gostando muito de acompanhar.